temos a nossa linguagem, que é o pseudocódigo para escrever algoritmos, precisamos conhecer também o que avaliar de um algoritmo. Tá? Existem diversos aspectos a serem avaliados de algoritmos. Normalmente, né, esses três, que é corretude, simplicidade e eficiência, são os que importam mais. Tá? A corretude é um aspecto que diz respeito a se o algoritmo produz a saída esperada para a entrada que lhe foi dada. Tá? A corretude é normalmente um aspecto muito difícil de se verificar, porque é preciso, para cada linha do algoritmo, você definir o que é esperado para cada linha. Então, você define um estado antes da execução da linha, um estado depois da execução da linha. Executa a execução daquela linha e vê se o estado depois coincidiu com o estado antes que foi dado. Ok? Então, essa conferência ao longo do algoritmo, ela não é trivial de ser obtida. Tá? Entretanto, com conhecimentos e metodologias mais avançadas, que estão fora do escopo desse curso, é possível sim, certo? Para os interessados, vocês podem ler um pouco mais sobre Design by Contract, programação e desenvolvimento por contratos, em que você injeta essas informações, você instrumenta o seu código-fonte para ser possível capturar a corretude. Já a simplicidade, certo, é mais fácil de ser capturada, porque você precisa simplesmente responder se o algoritmo é fácil de entender, de implementar e de manter. Simplicidade é algo desejável no algoritmo, principalmente por questões de manutenção. E a eficiência, que é o que vamos estudar mais ao longo dessa disciplina, tá? É a quantidade dos recursos que o seu algoritmo consome. Um algoritmo pode consumir recursos de memória e também pode levar mais tempo para poder ser executado. Então, nós estaremos interessados em avaliar mais a eficiência dos algoritmos neste curso, tá? E analisar a eficiência é importante, tá? Porque nós compreenderemos melhor, certo? Quais as deficiências do nosso algoritmo e se ou onde podemos melhorar. E de que recursos nós estamos falando, tá? Que é a eficiência média. O primeiro é recurso de espaço. Se eu tenho um algoritmo que ele consome muita memória, tá? Eu posso ter a execução desse algoritmo em um ambiente com limitação de memória que é proibitivo, e aí eu precisarei melhorar esse algoritmo. Tá? E o outro é o tempo do meu algoritmo. Se meu algoritmo ele demora muito tempo e que torna-se proibitivo também, eu preciso de alguma forma melhorar a eficiência do meu algoritmo. Na disciplina, estaremos mais interessados na análise de tempo do algoritmo, tá certo? Não na análise de espaço, de recursos de memória, tá? Ou seja, quanto mais rápido o meu tempo, menor o meu tempo de execução for, certo? Mais eficiente será o meu algoritmo. A eficiência é uma ideia contrária aos recursos que um algoritmo consome, certo? Então, se ele leva menos tempo, ele é mais eficiente, certo? E dubiamente, analogamente, tá? Se ele leva mais tempo, ele é menos eficiente, ok? Então, imagine aqui um cenário em que eu tenho um computador simples que executa 10 a 7 instruções por segundo e vou ter um supercomputador que executa 10 a 9 instruções por segundo. Notem, o segundo computador, certo? Ele é 100 vezes mais rápido do que o computador simples, tá? O que é esperado uma performance bem melhor. E vamos dar a mesma tarefa para esses dois computadores, certo? É uma tarefa de ordenar, em que eu vou dar um vetor de entrada desordenado e ele vai ordenar em ordem crescente os elementos desse vetor. Então é esperado que ele faça comparações e troca entre os elementos de um vetor, de forma que no final da execução o vetor esteja ordenado em forma crescente. Aí vamos lá supor que para a primeira máquina eu dou um algoritmo que ele tem esse tempo de execução, tá? Nós vamos ver melhor em detalhes o que significa isso, mas imagine que
A quantidade de instruções que que esse algoritmo executa, ele é uma função do tamanho da entrada, tá certo? Quanto maior a entrada, esse algoritmo vai executar tantas instruções de acordo com essa fórmula. Então aqui nós temos um algoritmo que é n log de n, e nós temos aqui um algoritmo que é 2n ao quadrado, é um algoritmo de tempo quadrático. Quando nós pegamos essa entrada de 10 à sexta e damos para esses dois algoritmos, nós conseguimos calcular, só substituir aqui no valor do n, que é o tamanho da entrada, e nós temos aqui um número de instruções que cada algoritmo executa. Se pegamos esse número de instruções e dividimos pela velocidade, pela quantidade de instruções que cada máquina executa em um segundo, tá? 10 à sétima, no outro seria aqui 10 à nona, tá? Só corrigindo aqui 10 à nona. E fazemos essa divisão, nós temos que o primeiro algoritmo leva 30 segundos e o outro algoritmo leva 2.000 segundos, mesmo que seja executado em um computador 100 vezes mais rápido. Então, está aí a importância do algoritmo, que é a moeda da vez. Um algoritmo eficiente, ele é sim relevante para se resolver um problema. Então, é isso que estamos interessados na disciplina, em compreender melhor, né, a eficiência dos algoritmos em termos de tempo de execução, para poder até melhorar esses algoritmos, tá? Ou ver se os problemas podem ser resolvidos, né, num determinado tempo, descobrir o limite da computação para um problema específico que é dado. Agora que sabemos a importância de se estudar a eficiência de algoritmos, vamos conhecer que métodos nós temos para fazê-lo. O primeiro é o método experimental, o segundo é o método analítico, tá? O sentimento desses dois métodos, na realidade, é capturar o que a gente precisa para poder estudar de algoritmos. Normalmente, os algoritmos, nós nos preocupamos com ele em fornecer uma entrada, né, e ir aumentando o tamanho dessa entrada e ver como o algoritmo se comporta. Então, a ideia sobrejacente é: nós vamos dando a entrada para o algoritmo e vamos medindo diversos aspectos do algoritmo, onde isso pode ser a quantidade de instruções que o algoritmo executa, pode ser o tempo do algoritmo, o tempo cronológico, pode ser a memória que o algoritmo consome, etc. Então, uma vez que a gente consegue fazer uma plotagem de como o algoritmo se comporta quando a entrada cresce, nós podemos saber o comportamento do algoritmo, como é que ele varia com o tamanho da entrada. É isso que faz sentido no estudo da análise de algoritmos, tá? Então vejam, toda curva que a gente consegue plotar, nós sabemos que por trás existe uma função que é capaz de produzir essa curva, tá? Então a ideia é nós olharmos para o algoritmo e relacionarmos ele com uma função, certo? Se a gente primeiro plota e depois extrai a função, ou se a gente primeiro extrai a função e depois plota, é o que essas duas abordagens vão tratar, ok? Então, na abordagem experimental, nós precisamos primeiro de um algoritmo implementado. Nós vamos simplesmente executar um algoritmo no computador, certo? Fazendo uma execução controlada, onde nós vamos dar a entrada para o algoritmo, vamos variar o tamanho dessa entrada, vamos aumentar gradativamente o tamanho do problema e vamos observar o tempo cronológico mesmo de execução do algoritmo. Então a ideia seria, no eixo horizontal aqui desse gráfico à direita, nós variamos o tamanho da entrada e capturamos a cada entrada que a gente dá, nós executamos o algoritmo e capturamos o tempo de execução. E veja que aqui nós vamos plotar esses pontos encontrados e daí nós conseguimos, através de métodos matemáticos, extrair a curva que vai passar mais próxima possível desses pontos. Então, isso daí vai dar a tendência, certo, de como o algoritmo se comporta com o tamanho da entrada, certo? E nós estamos medindo o tempo do algoritmo, tá? Primeiro, essa abordagem daí
né, ela precisa de um algoritmo já implementado, precisa de um programa já pronto para poder ser executado. E essa abordagem, ela sofre muito de acordo, sofre muita influência, primeiro, do hardware, sofre influência da linguagem de programação, certo? Sofre influência até às vezes do compilador que você utiliza e sofre influência também do contexto atual da máquina que você está executando. Por exemplo, se você executar o mesmo algoritmo em uma máquina que só tem aquele algoritmo sendo executado, tudo bem. Mas se você pegar e jogar um bocado de outros programas para a máquina executar e mandar ela executar seu algoritmo, certamente a máquina vai se alternar entre a execução de outros programas e o seu programa que você está medindo, tá? E isso vai degradar a performance. Se você muda a quantidade de memória, a tecnologia de memória, isso também vai ter influência na performance, ok? O bom dessa abordagem é que ela vai te dar realmente o tempo cronológico do algoritmo. Então, ela vai ser uma abordagem muito mais próxima na hora de você, muito mais precisa em te dizer o tempo do algoritmo quando você botar seu algoritmo para realmente rodar, ok? E um outro problema dessa abordagem que ela sofre é o que você pode dizer do algoritmo quando usa a abordagem experimental está dentro da faixa dos valores que você utilizou como teste. Então, eu estabeleço a entrada mínima, a entrada máxima e os valores intermediários para esse tamanho de entrada, certo? Olho o tempo do meu algoritmo e consigo descobrir, certo? Então, a curva encontrada, ela vai ser uma tendência nessa faixa de valores estudados. Você não pode afirmar nada, certo? Fora dessa faixa de valores. Esse é um problema também dessa abordagem experimental, ok? Já na abordagem analítica, a ideia é eu devo ser capaz de calcular o tempo do meu algoritmo, não em termos de tempo cronológico, mas em termos de número de instruções que meu algoritmo vai executar. E isso tem uma certa proporcionalidade com o tempo cronológico, porque quanto mais instruções seu algoritmo vai executar, mais tempo cronológico ele vai consumir. Tá? Então, o método analítico, ele é um método mais simples, tá certo? Que não vai sofrer a influência de hardware, de compilador, de linguagem de programação, de contexto atual da máquina na hora que você vai executar, porque você, na realidade, não precisa do programa pronto para poder executar. Você vai olhar para o algoritmo e dele você vai extrair informações que permitem relacionar a quantidade de instruções executadas com o tamanho da entrada. Então, esse é um método que ele é generalizado para um espectro maior da entrada. Você não vai simplesmente limitar a entrada a um tamanho mínimo e a um tamanho máximo e para poder estudar o seu algoritmo. Esse método vai considerar entrada de qualquer tamanho, tá certo? E focado em medir a quantidade de instruções que o algoritmo executa, não o tempo cronológico do seu algoritmo. Então, está aqui um exemplo. Nós temos um algoritmo em si, certo? Esse algoritmo, se eu fosse executar, nós teríamos aqui um gráfico de execução, tá certo? Se eu conseguisse medir a quantidade de instruções que ele executa, variasse a entrada, eu teria isso daqui. Mas eu posso olhar para um algoritmo e extrair através do método analítico uma função que me diz a quantidade de instruções que vai ser executada por esse algoritmo. E notem que essa função daqui, ela vai servir também, ela me produziria um gráfico se eu fosse representá-la no plano cartesiano. Ok? Então, nós simplesmente seguimos um caminho diferente e nos concentramos em extrair essa função. Mas o sentimento que está por trás é que eu vou conseguir saber que curva meu algoritmo vai ter também, sem precisar ter o algoritmo já implementado como um programa e sem ter todo o aparato ferramental de máquina para poder executar o meu programa e fazer o experimento controlado. Ok? Então, na abordagem analítica, certo? Nós precisamos fazer uso de alguns artifícios.
O primeiro dele nós vamos abstrair o custo das operações que são primitivas, que são operações que têm uma variação sensível de uma máquina para outra, de um hardware para outro, mas que nós podemos assumir, certo? Que elas têm um custo igual e constante, certo? Então, para executar uma operação primitiva, certo? Eu simplesmente assumo que eu realizo um passo, executo uma instrução simples lá dentro da minha máquina. E essas operações primitivas, tá? Elas podem ser operações aritméticas normais, podem ser atribuição, avaliar a expressão booleana, retornar valores ou acessar diretamente posições de um array. Então, a gente vai abstrair o custo de qualquer operação primitiva para ser um custo 1, que conta apenas como uma instrução, ou então eu posso dizer que isso tem um custo constante. Tá? Vai ser mais comum nós usarmos essa representação aqui, que o custo de uma operação primitiva é de uma instrução apenas. Né? Novamente lembrando de que a variação de um hardware para outro é tão sensível que não vale a pena se preocupar com isso e nós não perdemos em generalização, ok? Bem, se temos instruções sequenciais, né, nós olhamos para cada linha do programa. A primeira linha tem um custo de um constante, a segunda linha tem outro custo constante e o custo total de instruções sequenciais é a soma dos custos dessas instruções, ok? No caso de instruções condicionais, né, em que o programa decide se vai para um ramo ou para outro, tá? Nós temos que, primeiro, descobrir o custo de se testar a condição. Se essa condição for verdadeira, o programa entra em um fluxo que tem um custo que é a alternativa 1 do if. Certo? Se é falso, nós temos um outro custo, que é o custo da alternativa 2 do if. Independente de onde ele for, o custo para poder processar o if completo, certo? Ou vai por um caminho ou vai pelo outro. Então, é normal de se compreender que esse custo daqui é o custo de se avaliar a instrução, aqui a expressão de decisão, tá? Mais o máximo dos custos entre a alternativa 1, se for true, e a alternativa 2, se for falso, ok?